Aleluia, Deus, nós nos rendemos, Deus, diante da Tua presença. Uma presença boa, agradável. Aleluia. Toma-me, rendido estou Aos pés da cruz, aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda, querido. Eu sou teu e Tu és meu, Senhor Jesus. Jesus. Oh, aleluia. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Oh Deus, faz em nós, Deus, realiza em nós o Teu querer, Senhor. Diga a Ele, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Eu me rendo aos Teus pés, Deus, eu me rendo ao Senhor. eu sou teu e Tu és meu. Eu me rendo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Diga a Ele, a minha vida dou. Minha vida dou
canta, minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor, Deus. Faz, Deus, em nós o teu querer, faz o teu querer em nós, Senhor. O teu querer, Minha vida a ti, Senhor. rendido a ti estou. E para sempre nós cantaremos, Deus, o teu louvor. Pra sempre cantar. Oh, faz em nós o teu querer. Em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou. Eu te dou minha vida, Senhor. Rendido a ti estou. Nos rendemos diante do Senhor. A tua presença é real neste lugar. Oh, minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós, Senhor, o teu querer. Realiza em nós o teu querer, Senhor. Realiza em nós o teu querer. Nos rendemos diante do Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, a sua fronte, abra o seu coração nessa manhã. Você cantou, minha vida eu entrego. Faça o teu querer nessa manhã de hoje. Fale conosco através da tua palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Ó Pai, porque verdadeiramente o Espírito Santo habita em nós e somos templo do teu Espírito. Por favor, Vessi, canta essa última parte. Faça em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Espírito Santo, faça o teu querer nessa manhã. A A tua plena vontade. ti, Senhor. Abençoa-nos. Rendido Fale a conosco. ti estou. Nos rendemos E diante pra de ti, ó Pai. sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Minha vida Aleluia. dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim, Senhor. Faz em mim. Minha vida dou a ti, Senhor.
faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Os Salmos de número 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém. Com essa sede, com essa fome da palavra do Senhor, e pelo privilégio de estarmos diante da presença do Senhor, você abre o seu boletim aí na segunda página, e você vê que Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, principalmente no culto domingo à noite, domingo passado com a participação e hoje também da Igreja Viva e da recuperação, e toda a igreja está convidada, amém? Então, culto de domingo à noite, você pode ler aí, mas eu gostaria de dar ênfase aí, ainda na mesma página 1, Jesus Cristo libertador, encontrou aí? Um grande impacto jovem, uma pegada forte do jovem na região metropolitana. Você já está incluído. Não perca por nada uma tremenda bênção de Deus para você. Dia 15, que dia? 15 de 2012, quinta-feira, às 15 horas, na Peniel sede, com a participação do Peniel Barra Amazonas, sede Mariana, Santa Helena, Vila Cristina, Jardim das Alterosas, Nova Contagem, Eldorado, Raio de Luz, Recuperação, Sabará, Musical, e todos quantos quiserem estão convidados. Amém? Então vamos orar, curva sua fronte. Deus continue aceitando esse nosso louvor, a nossa adoração, a sua vida e esse culto como um sacrifício vivo. Senhor, fale conosco nessa manhã. Abençoe também a vida do teu servo, pastor Reuel, ali no Paraguai. Ó Pai, que a bênção do Senhor se estenda àquela nação, àquele povo. E estamos aqui, ó Pai, como o servo brama pelas águas. Ó Pai, com sede e fome na tua palavra, te pedimos que o Espírito Santo tenha essa liberdade de operar e falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O coral, por favor, pode posicionar-se.
Usa-nos. Amém? Usa-nos. Vamos ficar de pé mais uma vez. Faça uma oração. Fale com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele te dê sensibilidade para ouvir e receber a palavra que Ele tem para a sua vida nesta manhã. Faça uma oração de fé. De que aquilo que o seu Deus reservou para aqueles que o amam, com certeza chegará às suas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo continue conosco e nesse momento de uma forma mais concreta, nos trabalhando as nossas mentes e corações para que a Tua palavra entre e modifique completamente, Senhor, nosso estado mental, nossos planos, nossos pensamentos, que eles sejam direcionados para aquilo que Tu tens planejado e desejado revelar a cada um de nós, desta igreja, a igreja de Cristo aqui na terra. Nós Te louvamos porque somos privilegiados, porque temos o Senhor do Senhor junto a nós, e a nos fazer e a nos guardar de tal forma que viveremos as Tuas bênçãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abraça o seu irmão. Crente, que é filho do Senhor e tem a presença do Espírito Santo de Deus, aprende a amar o seu irmão. Conhece o seu irmão, sabe das suas debilidades, sabe das suas dificuldades, mas também sabe das suas fortalezas, sabe dos seus pontos positivos e sabe que o Espírito Santo é o que tem de mais importante, é o que vai fazer com que realmente permaneça a bênção de Deus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos têm um boletim aí nas suas mãos, né? E gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura, nessa primeira página. Não saberás a hora quando virei sobre ti. Sou eu que tenho os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas, perfeito conhecimento, soberania e total controle de todas as coisas. A história está em minhas mãos e tudo já tenho determinado. As 7 igrejas representam a minha única igreja desde a sua fundação. Elas se desdobram no tempo, manifestando-se em cada época particular e simultaneamente. Surgem específica e claramente em cada localidade, como expressão do meu amor. Sei dos acontecimentos que rodeiam vocês, acompanho os movimentos da minha igreja no tempo e na história, vigio os seus desdobramentos. Muito me preocupam certos desvios e concessões e fraquezas. É preciso estar vivo de verdade. Não basta dar a impressão de vitalidade, tantas ações, movimentos, ativismos e grandes propostas. Esses comprometimentos estão matando vocês. A minha igreja precisa retornar às suas raízes, aos princípios e propostas por mim estabelecidos. Vocês devem reagir agora, enquanto resta um pouco de vida em algumas áreas. Lembrem-se do que vocês aprenderam e do que vocês ouviram. Guardem isso dentro de vocês. As minhas palavras para vocês são preciosíssimas. Elas são espírito e vida. Prestem atenção à sua volta e retornem para mim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e pense nisso que nós acabamos de ler. Creia na palavra e na revelação
e deixe que realmente a sua vida seja modificada pela ação de Deus. Ó Espírito Santo, que tu estejas com plena liberdade neste púlpito, nesse plenário, nas mentes de todos aqui que estão, de todos que nos ouvem e de todos os que têm buscado te conhecer, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Amém. Me parece, me foi passado aqui agora, que a internet está fora do ar na região. Então, tomara que seja só nessa região aqui mesmo, né? E que ela restaure a tempo. Bem, irmãos, você sabe quando eu venho? Você sabe quando o Senhor virá? Sabe? Para cada um de nós, supostamente Ele já veio. Ele já está em nossas vidas. O Espírito Santo está atuando, manifestando, transformando, agindo nas nossas vidas de tal forma que o nome dele seja engrandecido. Nós lemos um texto que está exatamente nos falando de uma igreja, a igreja de Sardes, que está em Apocalipse capítulo 3. E ali nos fala de uma igreja que, de alguma forma, o Senhor sabia de quem ela se tratava, sabia quem ela era, sabia o que estava acontecendo, né? E em determinado momento diz: olha, eu sei as tuas obras, que tem nomes, de que vives e estás morto. Ou seja, uma igreja que aparentemente só tinha aparência. Ela parecia que era uma igreja abençoada, parecia que era uma igreja muito ativa, com muitas atividades. Parece que as atividades ali eram dia e noite, mas que no fundo, carecia de uma completa transformação, que carecia de uma completa reestruturação. Parece que de alguma forma o inimigo penetrou nessa igreja e começou a dissimular, e começou a interferir, e começou a influenciar de tal forma que alguns dos irmãos deixaram de ter o propósito de adorar e glorificar a Deus e começaram a se desviar, mesmo dentro da igreja. Eu me lembrei agora de uma pregação, uma vez, em que eu falei: você pode cair mesmo estando dentro da igreja, né? Mas tomara que essa queda te leve à salvação. Foi sobre aquela passagem do rapaz que está no telhado, né? Saiba de uma coisa: mesmo que a sua condição hoje dentro da igreja não esteja te levando, e não esteja apropriado, e não esteja te dando condições de manter a bênção de Deus, há esperança para você. Amém? A igreja de Sardes nos fala disso, de uma igreja que está complicada, que está cheia de problemas, que está cheia de dificuldades, que está cheia de mundanismo dentro do seu próprio povo, mas é uma igreja do Senhor, e uma igreja do Senhor é vencedora. E há aqueles que serão salvos, há aqueles que permanecem, há aqueles que não se deixarão levar por nenhum tipo de mentalidade que os afastem do Senhor. É interessante que quando pensamos nisso, nós pensamos que, da mesma forma que houve alguns que tiveram essa dificuldade de manter a sua santidade, a sua idoneidade, a sua escolha perfeita no Senhor, há também aqueles que não conseguem manter e acabam tendo a necessidade
de repensar, se colocar diante de Deus, se arrepender e modificar a sua forma de viver. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor, em Deuteronômio. Vamos falar de uma situação que parece que estamos falando de Sardes, parece que está no Apocalipse, mas não, está lá em Deuteronômio, para demonstrar que realmente existe uma ação do nosso inimigo, desde que o é homem e nasceu para glorificar e honrar a Deus, para destruir esse homem, para interferir no plano que Deus tem para a nossa vida, porque o que Deus tem para a minha vida e para você é uma vida de vitória, de segurança, de realmente sabermos em quem temos crido, em quem temos confiado e o que Ele pode realizar naquele que permanece nele. Nós temos visto nessas cartas que o pastor tem trazido aqui, que ao que vencer, eu saí para vencer e vencer. Nós somos mais. Pressupõe-se uma guerra, pressupõe-se uma luta. Só existe vitória se houver um embate, se houver um confronto. E na nossa situação, nosso embate, nosso confronto é contra nós mesmos, é contra a mentalidade humana, é contra as instituições que tentam de alguma forma negar a ação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua igreja. Tendo em Cristo a sua única e verdadeira esperança e revelação. Tudo que se afasta disso de alguma forma perverte e fica muito parecida com algumas das situações em que nós vimos em Sardes. E acabam se encontrando descaminhos, se justificam em atitudes e ações que na verdade não revelam a Deus, mas trazem de algum tipo uma recreação, uma justificativa, que não revela a vontade de Deus. Mas vamos aí, abriram Deuteronômio capítulo 4. Eu sei que eu não tinha dito o capítulo. Não foi esquecimento. Senão vocês iam passar na minha frente. Né? Então lá, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Vamos ler como temos o costume aqui nesta igreja. Amém? Deuteronômio 4, do versículo 1 ao 6. Agora, pois, ó Israel, ou poderia-se dizer, ó minha igreja, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dará. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vamos ler essa última expressão, todos juntos. Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Vamos falar? Só o povo de Deus é gente sábia e inteligente. Só a igreja do Senhor é gente sábia e inteligente. Amém? Então você pode falar, só eu sou. Glória a Deus. É uma verdade que é confirmada pela palavra de Deus. Podeis assentar. Quando você realmente está debaixo da orientação, quando você está debaixo do cuidado do Senhor, quando a sua mente
pode ser influenciada pelo Espírito Santo quando a sua mentalidade é uma mentalidade que busca a santificação, que busca a revelação da divindade de Deus, que busca a condição de estar íntimo do seu Deus. Você é sábio, você é inteligente. E olha, não tem nenhum desses concursos que tem aí, Enem, vestibular, concurso público, prefeitura, federal, que te dá o status de filho de Deus, né? Seja realmente sábio, seja inteligente, busque estar em comunhão com seu Deus, busque estar se entregando à verdade revelada de Deus. O primeiro versículo que nós lemos diz exatamente disso. Olha, você quer ser sábio, você quer ser inteligente, você quer ser cheio da bênção de Deus, você quer ser uma igreja abençoada, mesmo no meio de muitas igrejas que não estão abençoadas. Você quer ser um povo santo, mesmo no meio de um povo que de alguma forma está pervertido. O que diz o primeiro versículo? Guarde os estatutos, guarde a lei do Senhor, busque a palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor e viva. Amém? Diz aí, olha, agora minha igreja, ouve os estatutos e os juízos. Que são juízos, irmãos? Juízes são nada mais nada menos que a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que eu vos ensino. Mas eu não ouço Deus me ensinar nada. Eu não tenho ouvido nada. Meu irmão, então vai orar, vai pedir que o Espírito Santo esteja na sua vida, porque a hora que o Espírito Santo estiver na sua vida, nem se você não souber ler, você não deixará de conhecer a revelação da palavra de Deus para a sua vida. Eu conheço algumas pessoas que não sabem ler. Sabia disso? Parece até uma brincadeira no nosso Brasil de hoje. Não, na verdade tem muita conversa, né? Mas que não sabe ler, mas que a hora que para de frente, discorre a Bíblia inteirinha na minha frente. E toda vez que eu precisei de uma palavra, a palavra veio exata no meu coração. Sábia e inteligente. Sábia e inteligente. Nós precisamos aprender a manter esse estado espiritual dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque se não for assim, irmãos, nós teremos um grande problema. Nós teremos o problema de Sardes, nós teremos um problema da igreja atual, contemporânea ou pós-moderna, que é muito parecido com a igreja de Sardes. Olha, parece que foi escrito agora, nesse momento, descrevendo algumas das igrejas que estão por aí, e que em nome de Jesus, nós profetizamos que há aqueles que se manterão fiéis ao Senhor. Há aqueles que serão salvos, que cumprirão e serão orientados pela palavra de Deus. Porque a única maneira de manter a bênção do Senhor é manter a palavra dele viva. Outras coisas são gostosas, né? Por exemplo, ontem eu fui em 2 chá de bebê, chá de fralda, chá de bebê não, chá de fralda, né? E ainda fui no aniversário, 3 comi. Gente, cada um mais gostoso que o outro. Uns chocolatinhos assim, uns docinhos assim com o outro, e isso e aquilo. Mas cheguei em casa, chocolate, no máximo me dá um prazer ali, mas depois me dá sede, né? Não me alimenta. Os docinhos
as coisinhas estavam uma delícia, mas não tem substância. Pode divertir, pode ser gostoso, pode até ser prazeroso, mas não dá substância, não dá crescimento. Não adianta igreja cheia de coisinhas, de coisonas, que não resolve um problema crucial, que é a revelação da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus realmente dá substância. Só a palavra de Deus realmente nos fortalece. As outras coisas são gostosas, fazem parte, né? São desfrutáveis, mas não são essenciais. Não são essenciais. Temos que tomar cuidado para que aquilo que não é essencial se torne essência. Sardes permitiu isso. Sardes permitiu isso. E nós precisamos aprender a ler a palavra e retirar ensino para as nossas vidas, para que não caiamos nos mesmos desvios. Cumprirdes para que? Deuteronômio, irmãos, 4:1. Cumprirdes para que? Se você não cumprir a palavra de Deus, se você não andar nos mandamentos do Senhor, não é que você vai morrer, não, você já está morto, morta. E possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Todo mundo quer ter a bênção, não é? Todo mundo gosta, se eu falar assim, ó, o Senhor hoje vai distribuir aí bênção financeira para todo mundo. Vem no culto aqui 5 horas da tarde, todo mundo vai receber. Quem que não vem, levanta a mão. Por quê? Todo mundo quer bênção financeira, todo mundo quer ser curado, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer saúde, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, mas olha aí no primeiro versículo o que que diz? Se você quer viver essa bênção, se você quer ser essa igreja, esse local de bênção do Senhor, tem requisitos, tem um preço, amém? Tem um preço, e esse preço é seguir a palavra de Deus, é andar segundo a palavra revelada do nosso Deus, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor. Aí você vai entrar e possuir a terra. Quem está falando isso aqui, irmãos, é um homem que não pôde entrar. Mas que aprendeu e fala, por favor, não faça a mesma besteira que eu fiz. Ele foi abençoado eternamente, mas a recompensa terrena, ele vacilou. Desculpa a palavra, mas ela encaixa perfeitamente. Ele vacilou. Não vacile, igreja. Não vacile. Porque o melhor de Deus, isso vocês sabem, né? E é verdade. O melhor de Deus está por vir para aquele que se mantém na sua palavra, mantém nos seus estatutos, segue a sua orientação. Sardes experimentou disso com aqueles que permaneceram, né? No final da carta, só eles receberam. Houve uns que se mantiveram na bênção e receberam do Senhor. Nada acrescenteis. Pode ler, irmãos, versículo 2. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deus não pede, Deus manda. Amém? Nós temos que parar de achar que Deus fica pedindo. Deus não pede nada a ninguém. Ele manda. Leia para ser
Ou lei você obedece se você quiser? Quem aqui obedece se quiser a lei aqui? Ah, não sei não, acho que hoje eu vou ultrapassar esse sinal vermelho. Vai chegar na sua casa a multa. E alguns pontos na sua carteira. Você pode até desobedecer se você quiser, mas vai ter um preço. Lei é para ser seguida. E a lei do Senhor nos guarda e nos livra de sermos destruídos, de não termos e não podermos nos apropriar das bênçãos que Deus prometeu e diz que e promete e vai entregar nas nossas mãos. Mas eu preciso estar nos seus estatutos, nas suas leis. É do Velho Testamento? É. Mas quem disse que a Bíblia está limitada por tempo e espaço? O autor dela é atemporal. Você sabe o que é isso? Hein? Já parou para pensar o que é isso? É difícil para nós, seres que somos temporais, entender, por enquanto somos temporais, né? Entender o que é não estar limitado pelo tempo. Não existe o tempo. Então a palavra de Deus, ela sempre está o quê? Atualizada para a minha vida, nesse momento, nessa situação. Eu, para ser abençoado, tenho que estar debaixo da orientação, debaixo das leis do meu Deus. Ah, mas o Velho Testamento lá em Êxodo 20, lá é que vai falar de não mata, não faz isso, não faz aquilo. Ok, você quer que então que eu te dê uma estrutura doutrinária? Pega lá. Novo mandamento vos dou, que amarás e ficou mais exigente. Os 10 lá estava bom. Perdão, Senhor, não é que estava bom, estava mais fácil. Porque amar ao meu Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento, em Lona, não é fácil. Se eu amo dessa forma, eu não vou infringir nada que possa entristecê-lo. Eu não vou fazer nada que vá contra a natureza divina dele. Eu não vou fazer nada contra aquilo que ele já se revelou que é. E ele é o quê? Verdade, justiça, né? E santo. E vai se unindo aí. Já pensou nisso? Toda vez que nós enganamos alguém, nós não compactuamos com aquele que Deus revelou. Não é o mandamento e o juízo de Deus. A igreja não pode agir dessa forma, porque o Senhor, Ele não deu opção, Ele mandou. Sigam a minha palavra, para que sejam abençoados. Você quer viver as promessas do Senhor? Obedeça. Obedeça. E você depois me conta. Se você tiver tempo, né? Porque as bênçãos são tão grandes, né? Às vezes a gente deseja que as outras pessoas participem. Isso é a primeira manifestação realmente de uma igreja, de um homem e de uma mulher que conhece a Deus, querer que o outro participe da sua bênção, porque aquele que retém a bênção, aquele que acha que a bênção é só para ele, aquele que não está nem aí para o outro, esse não é do time de Deus. Viu? Fico nervoso quando isso acontece. Não vou entrar nisso não, né? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. A palavra já foi dada, já foi revelada. Você não tem que modificar, você não tem que melhorar, você não tem que sintetizar, você não tem que ampliar. A palavra já foi dada, para que você siga.
Simplesmente siga e você será abençoado. Manter-me fiel à palavra. Olha o versículo 6 que diz, olha. Guardai-vos que os mandamentos, pois, e fazei-os. Ou seja, não adianta só guardar a palavra, não, tem que praticar. Porque esta será a vossa sabedoria e o vosso perante todos estes estatutos, e dirão: essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que você deve ser. Essa é a igreja que eu devo ser. Amém? Manter-se fiel à palavra é o que nos diferencia. A igreja verdadeira mantém a palavra. É a grande diferença. Você vai ser diferenciado por manter a palavra na sua vida. Qualquer outra coisa te uniformiza, te faz igual aos outros, fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vocês estão calados, misericórdia. Para agitar aí, abre aí, Mateus 5. Né? Só para chamar a atenção, porque a gente tem a mania de querer mudar a palavra de Deus, você já viu? Tem tanta gente que parece que não está satisfeito, parece que é preciso ampliar mais, parece que o nosso Deus não tinha sabedoria suficiente, parece que Ele não nos conhecia suficientemente, parece que apesar de Ele nos conhecer antes que se formasse os ossos no ventre da nossa mãe, parece que Ele ainda não conhece de nós e precisa ser mudado alguma coisa que Ele disse. O que diz aí? 5,17. Pode ler. Como? Nenhum tio, né? Nenhum tio. Nós vamos continuar, porque eu estou chegando lá ainda. É o 18, né? Então vamos lá, diz aí: não cuideis que vim para destruir a lei e os profetas, ou vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir, será chamado... Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, ai, vamos ler todo mundo. Se o Senhor viesse nesse momento julgar seu povo, será que aqui não ia parecer um pouquinho com Sardes? Entenderam? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, né? Raca, na verdade, é o quê?
tolo, né? Eu tenho aqui, escrevi aqui, não sei onde é que foi parar, né? Insulto. Qualquer que insultar ao seu irmão. Quantas vezes você já insultou alguém essa semana? Não lembra, não? Tomara que nenhuma. Tomara que nenhuma. Por quê? Vai contra a revelação da palavra, vai contra o modelo de Deus para a igreja, vai contra o modelo de Deus para os que os representam. Qualquer que se encolerizar sem motivo, qualquer que insultar o seu irmão, e qualquer que lhe chamar de você está falando do relacionamento com seu irmão dentro da igreja. Cuidado que você fala do seu irmão. Cuidado para você não insultá-lo. Cuidado para você não chamar de louco. Cuidado que você pensa a respeito do seu irmão. Puxa, pastor, mas você não ia falar, né, de Apocalipse? Estamos falando de Apocalipse. Estamos falando de uma igreja que alguns dentro dessa igreja não observaram esses mandamentos, não observaram a lei, e por isso alguns deles não puderam participar da bênção que o Senhor tem. Já pensou que coisa chata? Você saber que provavelmente você ou alguns dos que aqui estão não vão estar participando da bênção de Deus, simplesmente porque não vigiamos, simplesmente porque não buscamos cumprir a lei de Deus. E às vezes pessoas que estão sentadas ao seu lado, olha aí para o lado aí, vigia, fala para o seu irmão, vigia, olha a palavra, cumpre os mandamentos, ama seu irmão, seja justo, seja correto, só haja verdade na sua boca. Só haja verdade na sua boca. Parece que na pós-modernidade a verdade perdeu a sua essência. Que hoje em dia mentir não tem problema. Se é por uma boa causa, não tem problema. Olha, é a mesma coisa que você dizer que a essência de Deus deixou de ter validade. Porque Ele é a verdade. Viu? Então, toda vez que você fala a verdade, você está exaltando o seu Deus. E toda vez que você faz o contrário, você está exaltando ao outro lado. Agora, meus irmãos, a verdade segundo a revelação divina, viu? Porque tem gente que usa da verdade como ferramenta de agressão. Aí não adianta, fica num requisito da lei, mas cai do outro. Que mata o seu irmão, entristece o seu irmão. Quando você fala uma verdade para o seu irmão, não buscando que ele realmente reconheça e participe da ação do amor de Deus, e você fala simplesmente para agredi-lo, você está pecando. A verdade usada erroneamente, você está pecando, porque você está querendo agredir o seu irmão e não revelar a Deus, porque quem revela a Deus, a verdade de Deus é revelada com amor. Amém? A verdade revelada com ódio não é de Deus. Porque o que está fazendo é usando de uma ferramenta, ou entre parênteses, de uma aparência de Deus para destruir o outro. Isso a gente sabe muito bem, né? A gente vê isso acontecer tantas vezes, né? Tanta aparência, Sardes, tanta aparência.
tanta aparência. Ó, eu te amo, mas puxa, mas que sádico esse seu amor, né? Deus nos ama com perfeição. Ele olha para a sua igreja, independente da situação que ela esteja, e busca que ela melhore. Ele olha para a sua vida e quer ver você melhor. Quer ver você abençoado, experimentando daquilo que Ele tem para te oferecer, para te fornecer. Mas você precisa seguir as leis. Você precisa seguir a orientação, a vontade revelada de Deus para a sua vida. Amém? Nenhum tio, eu gosto disso aqui, né? Nem se acrescenta, nem se diminui. Você já viu quando você quer usar a palavra de Deus, e é a verdade de novo, né, Rosa? Você pega um versículo inteiro e fala, não, o que me interessa é só essa partezinha aqui. Aí você chega para o irmão, pá! Dá um tiro direto nele. Está escrito: maldito o homem que confia no outro. Alguém já falou isso aqui? Pode confessar, eu já falei. Agora vocês levantaram a mão, né? Nós já falamos. Não já? A gente está com raiva, né? Alguém passou a perna na gente, deu um tomé, essas coisas todas. Maldito o homem que confia no homem. Bem feito para mim. Ou, lê antes e lê depois do versículo. Nós não estamos falando de irmãos. Nós não estamos falando de igreja. O contexto ali era outro. Você usa simplesmente a palavra. Nós usamos, vou falar de mim, não sei de vocês. Nós usamos a palavra simplesmente para fazer cumprir a nossa justiça, o que nós queremos, os nossos objetivos. Em casa de recuperação, eu fui obreiro de casa de recuperação. Quantos aqui já foram obreiros de casa de recuperação? Levanta a mão. Amém. Né? Então você sabe o que eu estou falando. Fui obreiro de casa de recuperação 1 ano e pouco. 1 ano e 6 meses. E olha, eu tinha os chavões adequados. Os versículos quase que instantâneos. Né? Para poder fazer com que se cumprisse não a vontade de Deus, mas a minha vontade. Eu usava a palavra de Deus. Depois de pedir perdão, ó. Perdoa, Senhor. Né? Cuidado. Sardes passou por isso. Né? Não sei se vocês perceberam. Eu estou falando de Sardes o tempo todo. Porque ela é mais atual na nossa igreja do que nós imaginamos. Nossa igreja, que eu falo, é a igreja evangélica. Eu não estou falando da Peniel em si, mas a Peniel também poderia estar incluído nesse grupo se não vigiar, se não manter a palavra do Senhor, se não andar em retidão, se não for verdadeira, se não buscar a verdade. Por quê? Quem está em pé? Simples assim, né? Simples assim. Engraçado, porque podia também ter o oposto, né? Quem está deitado, cuidado para não se levantar, né? Mas aí é a filosofia do outro reino, né? Amém? Complicado, né? Mas é palavra de Deus, não é pastor Renê não, é a palavra de Deus. Louco será o réu do fogo do inferno. Sabe, irmãos, a gente julga segundo os nossos parâmetros, aí a gente acha que o que o outro faz é loucura. Né? É louco? Não sou não. Você imagina, né? Se você estivesse lá com Pedro, ele resolvesse andar sobre as águas, você não viu Jesus, você não está sabendo de nada.
Você estava no barco ali de bobeira, de repente você fala, não, eu vou andar sobre. O Pedrão fala, eu vou andar sobre as águas. Que isso, rapaz? Você é louco. Deus está me chamando, está me falando ali, Jesus. Não estou vendo nada. Isso é loucura. Não sei. Não conheço. Não estou vendo. Né? Deixe que cada um viva as suas escolhas com Deus. Você não é Espírito Santo para julgar ninguém. Deixe que o Espírito Santo vá esclarecer tudo que precisa ser esclarecido. E não se preocupe, irmãos, a justiça de Deus, ela é certa. Se tem alguma coisa nesta vida que é certa igual à morte, é a justiça de Deus. Ela vem. Ela vem. Tomara que nos ache em comunhão, em situação de arrependimento, de perdão. O altivo, o soberbo, esse não vai ter lugar. Esse não vai ter lugar. Esse já perdeu a bênção de Deus. Porque não segue a orientação, não segue a palavra de Deus, não segue os mandamentos do Senhor. É uma igreja que infelizmente não consegue viver a bênção de Deus. E aí faz como Sardes em alguns dos integrantes dela. Arruma tudo quanto é tipo de paliativo. Mas o remédio verdadeiro não toma. Outro dia eu estava com um rapaz. Estou tratando dele. E ele me pediu uma medicação. Eu entendi que ele precisava durante algum tempo. Mas ele está tão acostumado a ser enganado, que quando eu entreguei para ele a medicação, ele falou, isso aqui não é placebo não, né? Sabe o que é placebo? É, por exemplo, é como dar, deixa eu dar um exemplo. Um comprimido de maisena, dizendo que é um calmante. A pessoa acredita, toma, que é o calmante, até fica calmo. Com a maisena. Placebo é isso. E ele já estava tão acostumado a ser enganado que ele perguntou para mim, isso aqui não é não, né? Eu falei, não, porque estava fora da caixa. É para te tratar, é remédio. Tem muita igreja que só sabe dar placebo. Tem muita gente que só sabe dar placebo. Parece que é, mas não é. Não vai resolver, não é o remédio. O remédio é só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é quem resolve. Só a palavra de Deus é quem cura. Só a palavra de Deus é quem liberta. Só a palavra de Deus é quem nos dará condições de vencer e vencer no nome de Jesus. E nós precisamos, irmãos, abrir nossos corações para recebermos a palavra, mas seguir a palavra. Ouvir não basta. Ouvir não basta. Precisa seguir. A igreja de Sardes ouviu. Não é mesmo? Ouviu uma palavra boa. O pastor era bom. Mas o pastor não é bom nada, né? A única coisa boa que tem no pastor é a palavra de Deus na vida dele. O resto ele é um homem que nem todo mundo. O diferencial é a revelação da palavra de Deus na sua vida. E para que a palavra continue se revelando na sua vida, ele precisa manter uma vida que segue a orientação, os mandamentos e a santidade de Deus. Porque também, senão, ele deixará também de ser ambiente da palavra de Deus. Amém? Será réu do fogo eterno. E aí continua. Eu não quero continuar aí não. Vamos voltar a Deuteronômio.
capítulo 23. Não, capítulo 4, versículo 23, perdão. Guardai-vos de que vos esqueçais. Todos acharam? Vamos ler junto? Guardai-vos de que vos esqueçais. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem, alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Deus proíbe, irmãos. Amém? Deus proíbe. De que qualquer coisa seja colocada entre você e Ele. Tudo que interfere nesse relacionamento é imagem feita por você. A gente tem a falsa ideia que imagem é só um santinho, né? Ou então um crucifixo, ou então um altar. É muito mais do que isso, um ídolo. O ídolo é aquilo que está na sua vida que impede que Deus se revele a você. É aquilo que toma o lugar de Deus. Guardai-vos. Igreja, guardai-vos. Quem é que tem sido ídolo para a sua igreja? Hein? Quem é que tem sido ídolo para a sua família? Quem é que tem sido ídolo na sua vida? Tem feito convosco que vos façais alguma escultura, nós mesmos é quem buscamos, né? Imagem alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Versículo 24, todos juntos. Porque o Senhor vosso Deus é... Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um Deus que te ama. Amém? Só zela, só cuida quem ama. Quem não ama não está nem aí, né? Estou nem aí. Se vira para lá. Deus não. O dia que você peca, a hora que você erra e fala, olha, o Espírito Santo vem, olha, conserta isso aí, ajeita isso aí, para você continuar vivendo o que eu tenho para a sua vida. Todos sabemos que o que Deus tem para nós é bom, perfeito, agradável, é o melhor que existe. Mas muitas vezes nós escorregamos, brincamos, desviamos, não vigiamos. E precisamos que o Espírito Santo venha e nos avise, olha, muda, siga a minha orientação, siga o meu mandamento, porque Deus te quer abençoar. Porque aquilo que não condiz com Ele será queimado, será aniquilado, né? Pelo fogo do Deus que é zeloso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fogo também para nos abençoar, não é mesmo? Lembra das línguas de fogo? Né? Ele usa o poder dele de acordo com a necessidade. Amém? Deus é fogo. Lembra lá de Sadraque, Mesaque, Abednego? Aonde que eles estavam mesmo? O que tinha na fornalha? Por que o fogo não queimava? Tinha uma quarta pessoa ali, lembra? Amém? Lembra de Moisés? Ele olhava lá para aquela sarça ardente. O que acontecia com a sarça? Não os queimavam, mas isso é possível? É possível? Com seu Deus é possível. Seu Deus é possível. Por isso que mesmo para uma igreja como a de Sardes, é possível que hajam aqueles que não retrocederam, que mantiveram a fé e foram salvos.
Quem quer ser assim aqui? Levanta a mão. Acho que vocês não me ouviram. Quem quer ser dessa forma, levanta a mão. Siga a palavra. Conheça a palavra de Deus. Não desvie. Não traga paliativos ou placebos para a sua vida. Viva o que Deus tem. É o melhor. Isso mesmo, né? O melhor de Deus está. Quando é que vai ser isso, pastor Gilberto? Ó, já até, tá vendo? O melhor de Deus está. Hã? Quando que vai ser isso? Quando vai ser? Agora, daqui a pouco, amanhã, não sei. Mas vem. A garantia é que vem. Amém? Vocês querem viver essa bênção? Tem certeza? Então abra sua Bíblia agora para irmos caminhando para o final. Hebreus. Já viu que rodamos a Bíblia toda, né? Eu gosto disso. Como eu gosto. 12. Vinte e 28 a 29. Presta atenção no que vai ser lido. Porque nós, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e amor. Como é que você serve a Deus? Isso é o esperado, mas como é que você serve a Deus? Com amor, com gratidão, com alegria. Com graça. Se for assim, você está servindo da maneira correta. Com reverência e amor. Porque o nosso Deus é um fogo. Gente, voltou o fogo consumidor agora de novo. Mas agora voltou diferente. Voltou para te abençoar. Amém? Lá atrás ele veio como um fogo consumidor que veio para limpar, tirar tudo o que não é dele. E aqui ele vem para te abençoar. Amém? Deus é fogo consumidor, mas para consumir o que não pertence a ele. E o que pertence a ele, esse fogo purifica, santifica e preserva. Preservado no fogo. Bom, né? Coisa boa. Muita gente quer ser preservado no gelo, né? Tem gente se congelando aí. Eu quero ser preservado no fogo do meu Deus. Amém? É aquele fogo lá da sarça. Não consome. Fogo do altar. Eternamente no altar. Reino que não pode ser abalado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, irmãos, enquanto eu estava lendo essa carta, né, eu li Apocalipse e me detive um pouquinho aqui em Sardes. Enquanto eu estava pensando um pouco no que aconteceu ali na igreja de Sardes, me veio à memória uma passagem que me fez pensar nesses que se mantiveram fiéis. Me fez pensar em cada um daqui que aqui estão.
Isso fez pensar que a todos nós é possível vivermos a bênção de Deus. A todos, sem distinção. Me lembrei de Juízes, lá no capítulo 7, do versículo 2 em diante, que nos fala de uma vitória sobrenatural de Deus por aqueles que confiavam nele. Havia uma multidão, um exército enorme contra o povo de Deus. O povo de Deus preparou. A igreja, naquele momento, aquela era a igreja do Senhor, o exército do Senhor se preparou, Israel se preparou. 32 mil soldados. Eu não sei quantos tinham em Sardes, mas se seguiu a mesma proporção, foi de 160 por 1. 160 por 1. Porque dos 32 mil soldados, somente 300 foram que se acharam prontos para guerrear as guerras do nosso Deus. Eu creio e eu espero que aqui nós façamos parte desse grupo que pensa como os 300, que depende inteiramente de Deus, que está totalmente entregue ao seu Deus, não importando o que pensam os outros 31 mil e poucos soldados. A minha maneira de servir o meu Deus é dessa forma, e eu vou permanecer, não vou ser abalado. Os irmãos de Sardes viveram isso, e ela foi abençoada. Diz assim: feche seus olhos. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não riscou o seu nome. Arrepende-te, conserte, não seja dos que retrocedem, mas os que permanecem, que não se deixaram contaminar. Oh, aleluia. Irmão, faça essa oração. Minha irmã, jovem, crianças,
Faça essa oração. Senhor, não me deixe contaminar. Me dá entendimento, me dá sabedoria, me dê do teu Espírito Santo. Eu não quero ser modificado naquilo que eu tenho colocado como propósito para a minha vida contigo. Gostaria que todos ficassem de pé, ainda com a mesma reverência. Olha, com muito amor, mediante a palavra do Senhor, eu gostaria que você, que tem necessidade de ser fortalecido, que precisa ser alcançado de uma forma especial pelo Espírito Santo, que precisa ter confirmada com Deus a sua posição de igreja vencedora, te convido que venha à frente, para que o Espírito Santo te faça experimentar nesta manhã de algo que somente aqueles que permanecem têm experimentado. Não importa como está a maioria, não importa como estão os outros, você tem permanecido. Aonde o Senhor pode trabalhar na sua vida, o que Ele está precisando, o que? Não, Ele não precisa de nada. O que você está precisando que Deus faça na sua vida? Abra seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor vem dizendo desde lá do Antigo Testamento, desde lá de Juízes. Atravessou anos, eras, décadas, séculos, e chegou aqui nesta manhã para te desafiar a mudar seu pensamento, mudar a sua mentalidade, te dar segurança e certeza de que o Senhor é comigo, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja complicado. Quer manter a sua bênção? Comece a pagar o preço aqui na frente. E aqui na frente o Espírito Santo vai te controlar. O Espírito Santo vai te preencher. O Espírito Santo vai te dar vitória. Eu vou pedir que, por favor, que os pastores imponham as suas mãos. Mas eu vou fazer um pedido. Vocês imponham as suas mãos, suplicando para que o Espírito Santo controle cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão. Que Ele se revele. Amém? Então, por favor, alguns vão pular por trás para poder alcançar todo mundo, e os outros aqui na frente. Os que estão ajoelhados ali atrás, que fica difícil chegar por aqui. Os 3 ou 4 chegam de lá para cá, do meio do corredor para cá. Em nome de Jesus, nós queremos que todos saiam certos de que no meio do povo de Deus, nós o honramos, nós o exaltamos, nós cremos na palavra revelada. Eu não tenho só nome, eu tenho a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Alexandre, por favor, dá lá onde foi o major, por trás. Amém. Se você está aí perto, se você faz parte de algum grupo aqui da igreja, e você tem segurança e certeza da presença do Espírito Santo, e te dá autoridade para abençoar, ore quem está perto de você.
ore, mas ore para que o Espírito Santo de Deus venha sobre esta igreja, seja o diferencial na sua vida, que de hoje em diante as situações serão outras, o que você viver será visto de outra forma. A bênção de Deus te alcança nesta manhã. Nesta manhã. Não permitas dúvida. Não permita seta. Não permitas que o inimigo trabalhe no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio da sua igreja. Ore, interceda, dispõe-te, confia. Nós pertencemos a um reino que não pode ser abalado, de um Deus que é um Deus que consome, mas nos consome por amor, por justiça. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti a Tua igreja, que a Tua justiça nos alcance, que o Teu amor nos alcance. Confiamos em Ti, não abrimos mão da ação do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo venha sobre cada um que aqui está. E que eu possa experimentar daquilo que só aqueles que têm coragem de se render experimentam. O fogo consumidor, Vem, Senhor. vem arder. Vem, em nome de Jesus. Purifica, santifica, que um dia queimou. traga-nos poder. Homens Oh, se desviaram, Em nome de Jesus. profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Aleluia. Mas existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Glória a Deus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Oh, oh, oh. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Em nome de Jesus. Eu quero que todos que estão aqui ouçam. Pode continuar do jeito que vocês estão.
A palavra que nós lemos hoje em Deuteronômio tem um momento que nos diz o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que vos guardeis para os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor tem feito por causa de Baal Peor. Sabe quem era Baal Peor? Os cananitas. Povo cananita, pensamento cananita, pensamento de crescimento ilícito, prostituição de ideias, prostituição de pensamentos, desvios mentais, fora do propósito de Deus, desvios comportamentais. Esse é o Baal Peor, é o pior mesmo que tinha. Agora o Senhor diz: olha, mas os olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu no meio de ti. Amém? É na sua vida, é no centro da sua vida que será consumido, que está consumido. Acabou. Amém? Acabou. De agora em diante, outra vida. Outra vida. No poder do nome de Jesus, eu vou te convidar a se levantar e experimentar da bênção do Senhor, porque hoje o Senhor está te fazendo um homem, uma mulher, um povo que é sábio, que é inteligente e vive a promessa de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A salva de palmas para o Senhor. Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, em nome de Jesus. Novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegar ao amanhecer, é chegar ao amanhecer, é chegar ao amanhecer, é chegar ao amanhecer. Aleluias, amados. Glórias ao Senhor nosso Deus, amém? Hoje nós temos conosco aí o Dr. José Milton. José Milton, ele é um membro antigo da Igreja Peniel, membro amado, e está em Vitória, no Espírito Santo. Mas sempre que vem a Belo Horizonte, ele vem aqui, na sua casa. Bem-vindo, Dr. José Milton. Amados, nós temos aqui alguns pedidos de oração, e em especial eu gostaria de pedir à igreja que orasse por Caio Samuel, filho da Renata e do pastor Samuel. Ele vai fazer uma cirurgia essa semana, certo? Mas o Senhor já está preparando tudo, nós cremos nisso, né? Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Então vamos orar já agradecendo pela vitória do Caio Samuel. Vamos orar agradecendo a Deus pela vitória nessa cirurgia. Amém? Vamos orar então, vamos nos colocar diante de Deus agora, agradecidos. E que Ele esteja confortando e sustentando o pastor Samuel, a Renata. Amém? Os avós que ficam apreensivos um pouco, mas estão confiantes, porque sabem o Deus a quem serve. Vamos orar? Ó Deus e Pai, no nome santo de Jesus, Senhor Deus amado, nós, Senhor, queremos te agradecer no momento, desde já, Senhor Deus, porque nós cremos que essa cirurgia que o Caio Samuel vai sofrer, Senhor Deus amado, será para a honra e glória do teu santo nome, que o teu santo nome será glorificado na vida daquela criança,
na vida dos teus pais, Senhor. E que isso será por testemunho, ó Pai, de quão maravilhoso, poderoso e fiel Tu és, ó Pai. Nós oramos desde já, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Tem aqui também sobre os boletins. Foi passado alguns boletins com a data da semana passada. Alguns receberam o boletim que era da semana passada. Se você pegou o boletim trocado, lá no hall tem mais, os diáconos vão estar distribuindo. Pegue o seu boletim atual. Amém? E aproveite, talvez você não pegou o da semana passada, e Deus tem algo para te falar através disso. Não acontece nada por acaso com Deus. Amém? Vamos nos preparar para um momento muito importante do culto, que é os nossos dízimos e as nossas ofertas. Olha, a palavra de Deus na carta à igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, diz assim, olha, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, pois são dignas disso. Muitas vezes nós nos preocupamos em andar diante de Deus, vimos em tantas coisas e deixamos as nossas vestes serem salpicadas por coisas simples, por falta de fidelidade a Deus. Às vezes nós não somos fiéis a Deus. Às vezes nós não retribuímos a Deus aquilo que Ele faz através das nossas ofertas. Então não vamos deixar as nossas vestes, que estão brancas porque foram lavadas no sangue de Cristo Jesus, serem salpicadas por coisas tão simples. Amém? Vamos desapegar ao material e devolver a Deus aquilo que é dele. Vamos devolver a Deus os nossos dízimos e vamos também apresentar diante de Deus as nossas ofertas. Amém? Ó Deus e Pai, no nome santo de Jesus, nesta manhã nós queremos apresentar diante de Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor Deus. Que possamos entregá-las, Senhor, com o nosso coração regozijante, cheio de alegria, ó Pai, e que Tu a recebas no altar, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Podeis trazer. Se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Ei, yeah. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. Minhas mãos levantar, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Diga ele, se não for pra te adorar, ei! Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. E se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Ei!
diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, oh yeah, tua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Eu lhe baixar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, e se não for pra te adorar, se não for pra te servir, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Ele é o primeiro em minha vida, é o primeiro nesse lugar. Ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o primeiro em mim. Te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos e te glorificamos mais uma vez nesta manhã, porque nós temos visto e vivido, ó Deus, a tua fidelidade, a tua provisão sobre as nossas vidas, sobre a tua obra, sobre a tua igreja. E nesta manhã, Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Ó Deus, obrigado porque a tua igreja tem sido obediente e fiel à tua palavra. E diante disso queremos consagrar ao Senhor, que tu venhas multiplicando em cada família, Deus, no emprego, na dispensa, ó Deus, na vida de cada servo e serva do Senhor, que de coração contribui para a obra do Senhor. Ó Deus, que esses recursos sejam administrados com sabedoria, ó Deus, para que a tua obra receba do Senhor aquilo que ela necessita. Nós te agradecemos e a ti nós consagramos cada dízimo e oferta nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tô do seu lado aqui, rapaz. Olha, para encerrar, os irmãos que puderem, hoje a mãe do nosso querido diácono Leno, ou Léo, né, como alguns chamam, ela veio a falecer e o sepultamento será às 14h30 em Jeceaba, né? Então quem puder, ou pelo menos ligue, né? Mostre que você é irmão, que você o ama, isso é muito importante. Mãe é uma coisa assim muito perto da gente, né? E então, se você puder, fale, será a bênção. Amém? Outra coisa, antes de encerrarmos, como é que vocês vão falar de hoje em diante, quando as coisas acontecerem e vierem sobre a sua vida? Hein? Sai para lá, Baal Peor. Amém? Porque pode ler aí, ó, vem no meio, né? Sai de mim, Baal Peor, né? Quando vier conversas, que venham situações, ó, nada de Baal Peor na minha vida. Eu quero o Deus que é melhor. Amém? Eu quero o Deus que é melhor, né? Então, viva essa bênção, porque com certeza o Senhor irá te honrar. Isso mesmo, Rosa, né? Já tive uma discípula aqui, né? Às vezes a gente não faz coisas simples que nos dá condições de mantermos a bênção do Senhor. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti esta igreja, nós a abençoamos porque sabemos que a Tua presença é conosco e queremos, Senhor, abençoar essa igreja da seguinte forma: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, é a nossa oração.